Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro. A família Capuchinha celebra São Bernardo de Corleone. Ele viveu de 1605 a 1667 e é chamado de o Espadachim de Deus. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse-lhe: Se queres, tu tens o poder de curar-me. Jesus se compadeceu de compaixão e disse-lhe: Eu quero, fique curado. Imediatamente a lepra desapareceu dele. Jesus ordenou que ele partisse, mas que não contasse nada do que havia acontecido a ninguém, e que ele fosse ao templo de Jerusalém, apresentasse aos sacerdotes para provar a cura dele e oferecesse o que Moisés havia prescrito na lei, conforme o Levítico capítulo 14. Ele partiu e, chegando lá, ele começou a contar para todos o fato acontecido. E a fama de Jesus crescia, de tal modo que ele não podia mais entrar nas cidades. Ele ficava nos lugares desertos e multidões vinham até ele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o evangelista Marcos chega até nós nesta liturgia desta manhã. E a pergunta que define o evangelho de Marcos é esta: quem é Jesus? Porque, segundo Marcos, nós não podemos nos contentar somente com aquilo que nós lemos nos livros, somente com aquilo que nós recebemos de nossos pais, somente com aquilo que nós aprendemos em nossas igrejas, porque os conceitos e as verdades doutrinais que todos nós sabemos sobre Jesus de Nazaré podem ficar somente no nível da ideia. E a gente sabe que o demônio sabe mais de Jesus do que todos nós juntos e que todas as igrejas juntas, mas ele não acolhe o plano de salvação de Jesus. De tal modo que hoje nós percebemos que Jesus não quer virar um curandeiro qualquer, como tantos outros que existiam na época dele. Ele não quer viver de propaganda de curandeiro. Mas o que ele exige de mim e de você, e exige daquele que foi agraciado com um sinal vindo do céu, aquilo que nós chamamos de milagre, é uma adesão profunda à fé. Um seguimento profundo à pessoa dele e também aos valores dele. Ele não quer ser um propagandista de curandeiro, mas ele quer adesão do coração, adesão da alma. E é interessante hoje que esse leproso é um homem desobediente, que ele desobedece tanto a lei de Moisés, quanto também o mandamento de Jesus. Ele não podia aproximar-se de ninguém. Segundo a fé de Israel, um leproso é impuro, é alguém amaldiçoado, e por isso era banido do seio familiar, era banido do seio comunitário, vivendo nas tocas e nas montanhas. E não podia se aproximar de ninguém. E quando ele fosse passar em algum lugar, ou ele tinha um sino pendurado no pescoço, ou ele deveria gritar: sou impuro, e não poderia tocar a ninguém, e nem ninguém também tocá-lo, porque ficaria impuro. Mas ele desobedece essa lei por causa da fé. Ele se aproxima de Jesus e, com uma reverência muito profunda, ele ajoelha-se diante dele e faz uma profissão de fé muito bonita e muito profunda. Diz ele: se tu queres, tu tens o poder de curar-me. E é interessante o evangelho de hoje dizendo que Jesus se compadece de compaixão. A compaixão é um atributo de Deus, o misericordioso. Jesus se compadece de compaixão e toca aquele homem. De tal modo que, nesse momento, Jesus se torna impuro para purificar esse homem e resgatar a vida dele. Ele fica curado imediatamente. E Jesus ordena que ele não fale nada para ninguém, que ele não propague nada para ninguém. Mas ele não pôde ficar obedecendo essa norma de Jesus. A gratidão do seu coração era tão grande e tão profunda que ele não pôde calar. Como é que ele podia se calar diante desse grande acontecimento?
Como é que ele podia se calar diante desta grande graça que ele recebeu? Jesus então ordena que ele vá até o templo de Jerusalém, apresenta-se aos sacerdotes que tinham o poder de reintegrar alguém na sociedade, dizendo que ele estava puro e que também cumprisse a prescrição da lei, fazendo a oferta que Moisés havia ordenado, conforme o livro do Levítico, capítulo 14. Ele vai até os sacerdotes e mostra e prova que ele está curado. É a prova contra aquele culto. É a prova contra aquela pregação. É a prova contra aquela religião de que um outro maior, de que um outro mais poderoso havia aparecido, que é o Deus de Israel que entrou na história. Ele não pôde obedecer a Jesus. Ele fez então a prescrição da lei, cumpriu a prescrição da lei, mas ele falava para todos, ele contava, ele não podia calar. E a gente sabe que a atração vem do testemunho, que a evangelização vem do testemunho, e que a melhor pregação ainda, segundo o nosso Pai São Francisco, é o irmão testemunho, o testemunho de vida. Quem é que pode ficar insensível diante de um testemunho? Diante de ideias e de palavras, nós podemos até questionar, não concordar, mas diante de um testemunho, de um fato ocorrido, de um ato acontecido, quem é que pode cair na descrença? E aquele homem falava. E quanto mais ele falava, mais as pessoas iam até Jesus, de tal modo que ele não pôde mais entrar nas cidades. Se antes era o leproso, que não podia mais entrar na cidade porque era um homem impuro, porque era um leproso, segundo a lei, que tinha que ser banido das relações afetivas, familiares e comunitárias, agora ele está reintegrado. Foi devolvida a ele a dignidade e a vida. Mas agora quem tem que ficar nos desertos e não podendo entrar na cidade é Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que esse evangelho de hoje ajude a mim e a você a procurarmos cada vez mais mantermos os nossos olhares fixos em Jesus de Nazaré, até que ele seja o tudo em nós, até que nós possamos dizer com o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Até que nós tomemos consciência profunda de que nós somos santuários, nós somos tabernáculos dessa presença do Senhor que tem compaixão. E assim, eu e você também possamos dar o nosso testemunho. A adesão a Jesus de Nazaré e ao seu plano de vida, é isso que ele espera de mim e de você. E não somente que nós o convertamos num milagreiro, num mágico. Por isso, hoje, novamente, Marcos vai chegar para mim e para você perguntando: quem é Jesus? Qual é o significado profundo e fundamental de Jesus na sua vida? E se a sua fé virou, então, uma adesão de seguimento profundo ou ainda está na mediocridade, somente da tradição e dos ritos, mas desmininguida, mas também passando pelas doenças espirituais da desnutrição espiritual, de uma fé que não converte a vida, porque o milagre que nós recebemos ainda não foi um sinal de Deus, não foi um sinal profundo. Nós sabemos que tendas de milagreiros nós sempre tivemos e sempre teremos, e as pessoas gostam disso, mas Jesus não mergulha nessa publicidade, Jesus não mergulha nessa fama. O que ele espera de mim e de você é uma adesão do coração, de uma vida que vai se conformando cada vez mais com o seu ensinamento e com o seu evangelho até o último momento, onde eu e você, quando o trem da vida para, nós tivermos que nos aproximarmos do Senhor, nos aproximarmos e apresentarmos diante dele para colhermos aquilo que nós edificamos a vida inteira. Que esse leproso hoje nos ensine esta humildade, que esse leproso nos ensine hoje também a força da sua fé e que nós possamos iniciar o nosso dia confiantes de que Jesus caminha conosco. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. De 8 da manhã até às 20 horas será o meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui no centro da cidade. São Bernardo de Corleone, rogai por nós. Amém. Paz e bem.